Programa Papo Médico. Um oferecimento, Clínica de Cirurgia Plástica Ricardo Proto. Intolerância à lactose e doença celíaca. Quem nunca ouviu falar sobre esses temas? Hoje no Papo Médico teremos a presença da nutricionista Patrícia Alamino. Vai esclarecer esses dois assuntos para nós. O programa Papo Médico começa agora. Atualmente vemos nos supermercados produtos nas prateleiras falando sobre zero lactose ou com menor percentual de lactose, assim como aqueles produtos que contêm ou não glúten. Patrícia, muito obrigado pela presença hoje aqui no Papo Médico para esclarecer sobre esses dois grandes assuntos para nós. Obrigada, eu que agradeço o convite. Vamos falar um pouquinho sobre intolerância à lactose, um assunto aí totalmente em alta que eu acho que você vem ouvindo falar bastante no seu consultório. O que seria exatamente a intolerância à lactose? A intolerância à lactose, ela é uma deficiência do organismo em degradar a molécula de lactose, né, que é o açúcar do leite. Quando a pessoa atinge uma certa idade, ela vai diminuindo essa produção de lactase, que é a enzima que faz essa quebra. Mas também pode acontecer de ter uma diminuição na criança, no bebezinho, se ele nasce prematuro, que ele ainda não está totalmente formado, e algumas inflamações no intestino também podem causar essa diminuição. Então seria uma dificuldade em quebrar a molécula de lactose. E como que a pessoa pode reconhecer que ela tem uma intolerância à lactose? No bebezinho, quando ele nasce prematuro, se ele for amamentado com leite materno, não vai ter tanto problema, porque o leite materno vai ter uma quantidade menor de lactose. Agora, se ele for amamentado com fórmula, ele vai apresentar dor de barriga, né, diarreia, pode acontecer de dar uma constipação, vai ter também muita cólica. Nas crianças é muito difícil de ter, se não for o caso de ter nascido prematuro. E no adulto, no adolescente, é mais a parte de diarreia. Vai ter bastante diarreia, esse é o sintoma que mais aparece. Desconforto abdominal, empachamento precoce. Isso, dá uma distensão abdominal. Mas a diarreia é o principal. E aí precisa fazer os testes para saber. E é no momento que ele ingere o produto com lactose ou após Não, um é de período? meia hora até 2 horas após a ingestão. E como normalmente é feito o diagnóstico? O diagnóstico tem alguns testes, pode ser por teste exame de sangue normal, que a pessoa ingere a lactose, ingere o leite e depois de um tempo ela faz o exame de sangue. Associado à história clínica do paciente sempre? Sim, principalmente se tiver caso na família. Agora a gente estava batendo um papo aqui antes e você falou que na verdade as pessoas confundem, né, a intolerância à lactose com a alergia à proteína do leite de vaca. Sim. Como diferenciar os dois quadros? Uma coisa, na verdade, não tem nada a ver com a outra, porque a alergia ela vai ser uma reação imunológica. A pessoa pode ter uma reação imediata ao consumo até algumas horas após, mas vai ser geralmente na parte respiratória, vai ter coceira, mancha na pele, se for o caso da alergia. É uma situação mais grave, porque pode acontecer de ter choque anafilático. Se for a intolerância à lactose, não tem nada a ver com o sistema imunológico, vai ser só por conta da falta da enzima lactase ou de uma quantidade muito reduzida. Então não tem risco de morte, como no caso da alergia à proteína do leite de vaca. E a intolerância em si é uma doença bem frequente, né? Podemos falar assim? Sim. E o tratamento, além do consumo dos produtos com uma menor quantidade ou zero lactose, como nós vemos por aí, existe algum medicamento que ela pode tomar, alguma outra medida? Sim, às vezes o médico pode prescrever para o paciente sachê, comprimido com essa enzima lactase. A pessoa consome e depois ela pode consumir um leite, um derivado. Mas às vezes a pessoa prefere não consumir e às vezes o médico prefere também não dar essa opção para o paciente, porque tem gente que tem um grau mais elevado. Por exemplo, tem gente que vai conseguir comer um pedaço de pizza que foi leite e não tem problema.
Tem gente que se comer um pedaço de pizza vai parar no hospital. Então depende muito do grau de intolerância da pessoa. Mas existe essa opção dos sachês e os produtos sem lactose, que já contém essa enzima. Já contém. Isso daí na maioria das vezes é formulado ou existe para venda em farmácias? O sachêzinho geralmente tem em farmácia, tem em site de produto natural, em loja de produto natural, eles encontram esse sachê. E o medicamento na farmácia. Patrícia, porque na verdade nós vemos assim, o ser humano é o único que tem necessidade de tomar leite depois de desmamar, né? Por quê? Porque as pessoas ficam muito preocupadas com a fonte de cálcio. Leite é fonte de cálcio. Existem outras fontes de cálcio para a pessoa substituir? Existe, numa menor quantidade, mas se a pessoa variar a dieta, tem como. Quando a pessoa não consome leite derivado, a gente indica que ela abuse bastante das folhas verdes escuras, que contém bastante cálcio, das oleaginosas castanhas, castanha do Pará, castanha do Brasil, amendoim. Também tem a opção dos produtos que são fortificados, né, que são acrescentados de cálcio. Geralmente são aqueles leites, né, à base de soja, que são extratos, na verdade. E aí, Patrícia, vamos a um breve intervalo e voltamos no próximo bloco do programa Papo Médico com o assunto doença celíaca. Fiquem conosco. Bom dia, classe! Bom dia! Hoje nós vamos fazer uma redação e o tema será: o que vou ser quando crescer? Podem começar! Graças a pessoas como você, o GEPASSE ajuda crianças com câncer a realizar seus sonhos. O que foi, Murilo? Não, professor, porque eu posso ser tanta coisa que até fiquei na dúvida. Ah, então tá bom. Ajude. Ligue. Voltamos agora nesse bloco para falar sobre doença celíaca, intolerância ao glúten. Patrícia, também nós vemos no supermercado que todos os produtos é obrigatório vir na embalagem, né? Contém ou não contém o glúten. O que seria exatamente a doença celíaca? A doença celíaca, na verdade, ela é uma intolerância ao glúten. O glúten, ele está no trigo, no centeio e na cevada. Na aveia, ele não existe de forma natural, como as pessoas acham, né? Porque a gente pede para tirar a aveia também. Mas ele está na aveia por contaminação cruzada, porque o trigo, esses outros cereais, eles são produzidos todos no mesmo equipamento, plantado no mesmo lugar, então ele acaba sendo contaminado. E aí a pessoa tem uma intolerância, né, uma dificuldade em quebrar essa proteína para ser absorvida no intestino e causa uma inflamação, principalmente no intestino delgado. Que é a parte fina do intestino. É a parte fina, essa é a maior parte do intestino. Essa doença, a doença celíaca, na verdade, ela é mais diagnosticada quando a pessoa é pequena, né? Quando ela é criança, porque é mais fácil de você identificar. Quando começa a introdução alimentar, a criança já começa a apresentar alguns sintomas, tem déficit de crescimento, apresenta diarreia ou constipação. Quando é adolescente, que às vezes acontece de demorar um pouco para conseguir diagnosticar, pode apresentar problema neurológico. Às vezes a intolerância à lactose está associada também, porque vai inflamando o intestino, então tem diminuição da produção da enzima lactase. E também pode ser descoberta na fase adulta. Mas na fase adulta é um pouco mais difícil de ser identificada, porque às vezes a pessoa apresenta o quadro assintomático, então é mais por histórico familiar e biópsia. É uma origem genética forte, então, a intolerância ao glúten? Sim, se os dois pais tiverem, daí aumenta bastante o risco de ter. E o déficit, na verdade, então, é uma doença que prejudica a absorção dos nutrientes, né? Sim, ela inflama o intestino e a pessoa acaba ficando desnutrida, porque ela não consegue absorver os nutrientes. Ela deixa... o intestino tem as velocidades, ele deixa achatado, deixa reto o intestino. Então, não tem como absorver os nutrientes. Então, a gente tem que, quando vai fazer o tratamento, tem que, às vezes, suplementar e retirar o glúten da dieta, para conseguir adequar o aporte de nutrientes. Diminui a área de absorção. Diminui bastante. E o diagnóstico, existe algum exame laboratorial? Existe exame de sangue, mas geralmente é a biópsia que vai dizer se a pessoa tem ou não. E quanto a retirar o glúten, né, que está muito na moda, na verdade o CRN3, que é o CRN que eu respondo, que é aqui de São Paulo, ele tem um parecer que ele não
permite retirar o glúten da dieta de uma pessoa que não tenha diagnóstico. Então, se for só para emagrecer, né, que as pessoas têm essa mania, na verdade o nutricionista não pode retirar da dieta. Ele acaba sendo essencial para outras coisas, né? Então, só tirar mesmo da pessoa que tem essa intolerância. Sim. Se você retira o glúten, você retira um grupo muito grande de alimentos, principalmente porque a maior parte dos alimentos são produzidos com esses cereais. Sim. Então, fica muito restrita a dieta. E quem tem doença celíaca, na verdade, sim, você retira o glúten quando tem doença celíaca, intolerância ao glúten não celíaca, que é uma intolerância, mas não dá no exame que é doença celíaca. Quando tem dermatite herpetiforme, que também está relacionada. Ou quando ela tem alergia ao glúten, que ela tem alergia à gliadina que compõe o glúten. Da mesma maneira que a lactose, então, nós temos também a alergia ao componente. Sim, sim. Mas essa alergia ao glúten, a gliadina ela está mais presente no trigo. Então, a pessoa vai apresentar uma reação maior quando ela consome o trigo. Mas aí tem que retirar mesmo e retirar os outros alimentos também. E mesmo quem tem só a intolerância, a gente pede para que não consuma alimento produzido no mesmo local. E aí que fica difícil porque a pessoa vai querer sair, vai querer comer e ela não pode comer um alimento que tenha sido produzido, um pão que tenha sido esquentado na mesma chapa que um outro pão com glúten. Então tem que tomar esse tipo de cuidado. É como se fosse, a gente toma os mesmos cuidados de quem tem alergia, mas não é uma alergia, é uma doença autoimune. Então, na verdade, para o paciente com doença celíaca é fácil manter uma dieta, porque hoje nós temos inúmeros produtos disponíveis aí no mercado, né? Sim, é mais ou menos porque interfere muito na parte social, nesse sentido fica difícil. Exatamente. Mas em relação aos alimentos, hoje em dia está mais fácil. Apesar dos alimentos ainda serem um pouquinho mais caros do que os que contêm glúten, a pessoa pode manter uma alimentação tranquila e bem balanceada. Se ela souber como comprar, como escolher, prestar atenção nos rótulos, e também se ela souber fazer preparações que não levem esses ingredientes. Patrícia, agora você pode deixar um recado para o pessoal de casa a respeito dessas dietas loucas que nós temos por aí? De restrição? Isso. Bom, no consultório eu sou super contra a dieta restritiva, né? Porque eu não vejo sentido em restringir uma coisa que a pessoa não tem problema nenhum em consumir. Então, assim, dieta sem lactose e sem glúten é só para quem tem uma doença diagnosticada por um médico. Se você não tem a doença, não tem por que você retirar. Dieta restritivas também tem dieta de proteína, dieta de sopa, dieta não sei o quê. Não adianta, porque se a pessoa não consegue aprender a se alimentar, ela não tem como manter por muito tempo. Até porque uma dieta assim acaba sendo mais cara, um pouco mais difícil de manter. Então, o que eu sempre oriento os meus pacientes é aprender a comer de tudo um pouco, com consciência, com responsabilidade, sabendo que não é porque no fim de semana ele comeu uma coisinha diferente que ele vai morrer por causa disso, ou vai engordar muito. Mas a questão de aprender a se alimentar mesmo e não seguir dieta na moda. Nunca seguir dieta da vizinha? Nem da vizinha. Sempre procurar o conselho. Sim, mesmo que a vizinha tenha ido na nutricionista, não seguir, porque seu corpo com certeza não é igual ao da sua vizinha. Exatamente. Muito obrigado pela entrevista. Obrigada. Bom, pessoal, espero que vocês tenham aproveitado a entrevista de hoje e até o próximo programa Papo Médico. Você assistiu o programa Papo Médico, um oferecimento Clínica de Cirurgia Plástica Ricardo Proto.